Seguinte, pessoal, mais uma videoaula aqui pro canal. Dessa vez uma aula sobre recorte, corte, né, em geral. Eu percebo que muita gente tem dificuldade na parte de cortar, usar o estilete, nunca usou um estilete ou só usou tesoura a vida toda, e isso é completamente normal. Não é uma habilidade que a gente exerce muito, né, ao longo do passar do tempo. Mas é uma dificuldade que muita gente tem. Então, essa aula de hoje vai ser sobre recorte e corte. Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu deixei aqui umas artes separadas, né? Mas o mais importante, a primeira coisa, não é nem o estilete. Porque o estilete você consegue comprar em qualquer papelaria. Estilete badarosca, vocês cansaram já de ver aí eu trabalhando com estilete bem badarosca. Mas o importante é a base de corte. Vocês perdoem a câmera meio tremida, porque eu tô segurando o celular para poder filmar, para poder mostrar aqui para vocês a base de corte. Então, ó, eu tenho essa roxa aqui, eu tenho essa preta aqui, ó, que eu acabei de comprar, ela é nova, tá cheirando a leite ainda. Tem essa azul aqui, ó, que já tá um pouco mais desgastada. Essa outra azul clara aqui, ó, que já tá um pouco mais nova, que são os trabalhos que eu tô fazendo. Tem essa roxa aqui, né? Mais uma roxa aqui, ó, uma roxa um pouco menor. Então, o investimento em base de corte é essencial. Sem a base de corte, você não consegue cortar. Você cortar em cima da madeira, vai cortar em cima de vidro ou então de uma pedra de mármore, o estilete ele vai correr na folha, vai acabar rasgando. Então, esse é o principal investimento para quem vai fazer trabalhos manuais com corte em papel. É a base de corte. Ela não é só para isso, tá? Mas é para a gente poder cortar em cima dela aqui. Maravilhoso. Então, antes de eu começar a cortar os itens aqui, eu vou cortar 2 tipos de imagem aqui. E como vocês me conhecem, nada que eu faço aqui por impressão ou esse tipo de coisa não é para venda, não é à toa, né? É para venda, agora sim. Nada que eu faça uma impressão aqui, então tipo, isso aqui já está vendido, isso aqui já está vendido também, mas eu vou aproveitar o trabalho para poder mostrar um pouco mais sobre esse mundo de cortar aí para vocês, beleza? Então, primeira parte aqui do vídeo, né, o essencial, primeira coisa que você precisa é uma base de corte. Não precisa ter um monte que nem eu, desse tamanho que nem eu, porque eu uso muito isso. Eu uso isso todos os dias. Mas você pode ter uma A3 dessa daqui, ó, que tem o tamanho de 40 por 30, tá ótimo. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link com base de corte, tá ok? Para ajudar vocês nessa parte aí. Então, vamos para a parte de cortar. Então vamos nessa. Bom, vamos agora para o maravilhoso mundo do corte, né? Eu vou começar aqui com o pixel art, que, ao meu ver, eu acho que são os itens que as pessoas têm mais dificuldade, né? Mas depois a gente vai para a parte tradicional aqui, né? Com uma imagem. Daqui é de um jogo de carta do Hearthstone, mas não vem ao caso do jogo agora, é só para a gente aprender o corte. Ok? Então, ó, primeira coisa, eu vou usar o estilete de precisão. Ah, eu não tenho estilete de precisão, poxa, não vou conseguir. Não se preocupa, eu vou também cortar com o estilete badarosca. E vou cortar com aquele ali não é o badarosca, esse daqui é o badarosca. É o comum que você acha em qualquer lugar. Vou cortar com esse estilete também, um pouquinho melhor, emborrachado aqui. Também não muda tanto. E esse outro aqui também, que são praticamente iguais. Só é uma questão de design mesmo. Mas eu vou usar todos esses estiletes pra gente poder acompanhar os cortes aí, né? O corte de pixel art é o mais demorado. Como eu falo bastante também, se torna mais demorado ainda. Então vamos lá. Primeira coisa, tenha cuidado, bastante atenção, não tenha pressa, faça com calma. Já teve pessoas que estavam acompanhando aqui o canal que acabaram se cortando, ou por falta de atenção, ou por pressa, ou por falta de precaução, não importa, tenha cuidado, faça com calma, sem pressa. Eu vou cortar aqui o primeiro, eu vou cortar essa porçãozinha aqui, ó, que é o mais difícil. Por que ela é o mais difícil? Eu quero fazer ela com elemento vazado aqui, né? Eu quero que ela tenha esse vazado aqui e o vazado aqui de dentro também, né? Que ela tivesse, como se ela tivesse pela metade. Então, é um item um pouco mais difícil, né? Vamos nessa. Primeira coisa,
Não precisa, tá? É só costume que eu tenho. É destacar o item que eu vou cortar. Eu destaco ele eu não sei porque que tá fazendo esse pisca-pisca aqui no celular. Ah, deixa eu ver se eu deixar talvez um pouco mais escuro. Ficou muito claro. Aqui ficou piscando. Aí. Ok? Não se preocupem com essa questão de qualidade, tá? Aproveitem a aula, tá bom? Eu tento fazer a melhor filmagem possível, mas eu não tenho nem recurso nem equipamentos. Então eu trago para vocês de acordo com o que eu tenho aí, tá? E aqui eu tô fazendo uma aula bem mais sem cortes, assim, para vocês poderem acompanhar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tá maravilhoso. Vou cortar esse item aqui. E aí, para cortar o pixel art, o que eu vou fazer? Primeiro com o estilete de precisão, depois eu vou cortar outra porção com outro estilete, ok? Eu poderia fazer o formato redondo dele aqui, né? Ó, acompanhar ele todo aqui como se fizesse um contorno. Mas, para mim, como artista, como produção do item e tudo mais, eu acho feio, perde as características. Não tô criticando quem faz isso. Tudo bem também. É só eu que não gosto. Eu acho feio. Eu tenho o direito de achar coisas feias e eu acho isso feio. Bom, então vamos lá, olha só. O que eu faço? Eu acompanho os pixels aqui, ó, e vou cortando para fora, ó. Vou cortando para fora da imagem. Olha só. Eu vou cortar ela toda para fora aqui, nessa parte agora. Vou fazer isso toda, nela toda, vou fazer em volta dela todinha, né? Olha só. Eu tô fazendo aqui com calma, tá? Mas eu faço isso bem mais rápido, que é pra não perder tempo, né? Geralmente, ó. Mas eu tô fazendo com calma, pra vocês poderem acompanhar. Contornei toda ela aqui, né? Agora ela tá toda... Deixa eu ver se dá pra ver. Aí, ela tá toda cortada. O que eu vou fazer? Agora eu vou cortar no outro sentido, né? Eu cortei ela na horizontal, agora eu vou cortar ela na vertical. Ó. E vou destacando e vou dispensando o excesso. Nesse caso aqui eu corto e já dou uma empurradinha pra lá, mas não precisa, tá? É só mais costume meu. E eu seguro o estilete como se fosse um lápis. Mas tem gente que segura o estilete assim, que eu não sei como é que a pessoa consegue trabalhar desse jeito. Tem gente que segura assim, que aí eu já acho mais difícil ainda. Mas não importa como você segura o estilete, como você faz aí o seu trabalho, o importante é ter o mesmo resultado, tá? Seguir a mesma técnica. Ó. Eu vou cortando e tirando o excesso já na hora que eu corto, que pra mim poupa tempo. Por quê? Porque eu faço muito isso todo dia, então tipo assim, não precisa você fazer essa mesma técnica, tá? De cortar e empurrar, cortar e empurrar. Pode fazer aí do seu jeito. E você também tá aprendendo, né? Se você tá aqui, eu acredito que você está aprendendo, você vai pegando um jeito depois, vai pegando prática e vai fazendo a sua própria técnica. Vou colocar a mão aqui porque ilumina muito, né? Quando eu vou pra lá. Vou. Quase, falta pouco. Ó. Tudo cortado, olha que delícia. Deixa eu pegar uma vassourinha que eu tenho aqui. Cortado. E como eu disse para vocês, eu quero ter aquele efeito de... como se fosse um pote mesmo, que tivesse a metade, né? Eu poderia deixar ele assim, já daria certo, mas... às vezes é mais perfeccionismo meu. Mas não tem problema, tá? Você acaba se tornando um perfeccionista quando você faz muito trabalho manual. Cortei a parte da tampa ali, né? Como se fosse uma tampa. Deixa eu ver se eu acho um... Ah, claro. Um fundo branco, né? Olha só. Cortei.
E agora eu quero que o pote, como se ele tivesse com o pote pela metade, não? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Nesse caso, eu não faço o corte pra fora, né? Eu faço tipo o contorno dele aqui mesmo. Eu faço o contorno e aí tiro. Ah, outra coisa, uma boa dica, né? Você pode usar para te auxiliar uma pinça. Eu tenho um jogo de pinça aqui, ó. Já te ajuda para você poder tirar esse excesso de papel. Às vezes eles ficam grudados. Ó. Então aqui, ó, eu tenho um pote que tá com o líquido pela metade. Como eu prometi para vocês, eu falei que eu ia fazer com o outro estilete. Com esse estilete de precisão aqui, vocês podem ver o vídeo aí, né? Eu fiz um unboxing, pior unboxing do mundo. E foi um unboxing de estilete. E eu falo sobre esse estilete de precisão aqui com cabo de inox aqui e tudo mais. Ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Eu tenho um outro aqui. Deixa eu ver se eu já pego aqui para vocês. Aqui. Esse daqui é uma porcaria. Esse aqui com cabo de plástico. Eu não sei se é pelo plástico, se é pelo cabo de plástico, mas parece que ele não prende tanto a lâmina quanto esse daqui. Então por isso que eu sempre detestei estilete de precisão, esses bisturi, e agora eu aderi eles no meu trabalho. Muito bom para cortar pixel art. Mas antes eu achava uma bosta, eu usava o outro, então eu aprendi a usar o outro. Então agora vamos pro outro, né, que é que eu tinha prometido para vocês. Deixa eu tirar o zoom aqui, né? Voltamos aqui agora, né? Vou usar o estilete mais tradicional, né? Deixa eu destacar a lâmina aqui, já é mais uma dica aí para vocês, né? Eu não sabia, isso bem antes, né? Que o estilete ele destacava as lâminas, né? Você vai destacando depois que você usa para ficar mais afiado. Mas quando eu era mais jovem eu não sabia disso não. Então, tá aí, né? Você compra a lâmina e você vai destacando ela para você poder usar ela cada vez mais afiada, com fio novo, né? Depois de um tempo ela acaba perdendo o fio. E se você não usa uma base de corte, você perde o fio muito rápido. Perde o fio do estilete muito rápido. O fio, para quem não sabe, é o corte, tá? A gente chama de fio da faca, sabe? Então, eu destaquei aqui, não, como eu fiz com aquele outro. E vamos fazer a mesma coisa, né? Ó, a gente vai fazer do mesmo jeito. Aí, primeiro corte que é em volta eu já fiz, né? Com o estilete mais tradicional, né? E agora eu quero fazer aquele mesma coisa que eu fiz ali no outro, né? Que é tirar o tampo dele aqui, né? A parte do... se fosse a boca do pote, né? Mesma coisa. E agora eu quero deixar como se ele tivesse com o líquido pela metade do pote, né? Mesma coisa. Cortado aqui, ó, com o líquido pela metade do pote. Então, pixel art, né? Tipo, dá pra você fazer os cortes de pixel art normalmente tanto com o estilete tradicional ou com o estilete de precisão. E agora eu vou cortar a carta que a gente tinha visto aqui, né? A carta vai ser contornando, não vai ser pixel art, né? Que a gente vai cortando de lado, assim, né? Vai cortando pra fora, né? Aqui também a gente faz o corte pra fora, mas de uma maneira diferente. Bom, eu vou destacar primeiro a arte. Como eu sempre faço, eu faço isso com pixel, eu faço tudo aqui também. Destaco mesmo com a tesoura aqui, ó. Eu quero menos área para mim poder trabalhar. Eu quero trabalhar direto na arte. E aqui, beleza. Vamos usar outro estilete. Então a gente já usou o estilete mais tradicional, o de precisão. Esse daqui é muito parecido com o outro. Então vamos com o mais badarosca, que é o estilete que você encontra em qualquer lugar aí, né? Até papelaria. Você encontra por R$10, R$3, R$8. Mas eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo para vocês conseguirem esses materiais também, né? Às vezes mora num lugar que é um pouco mais complicado, né? Tem lugar que até papelaria é ruim de achar. Então, ó, vamos usar esse estilete aqui.
No caso de imagens assim, o que a gente vai fazer é contornar, tá bom? Então, ó, apoia e contorna, como se fosse fazer um papel carbono, sabe? Mas a gente vai contornar a arte, ó. O que é legal aqui, olha só. Eu fiz isso numa área maior, mas você pode fazer isso numa área menor. Eu vou fazer aqui também. Você contorna um pedaço, destaca para fora e tira. Para você começar a visualizar o corte, você também não errar, né? Tipo, contornar ela toda e tipo acaba esquecendo alguma coisa de contornar no estilete e aí pode ser que rasgue, esse tipo de coisa, sabe? Então você vai eliminando etapas da imagem. Olha só, vou fazer isso numa área menor, né? Tipo, não precisa ser uma área grande que nem eu fiz. Ó. Você entendeu? Você já começa a visualizar sua arte cortada, você já começa a ver o seu trabalho. Se você deixa para fazer cortar tudo de uma vez, não tem problema fazer isso. Só que no começo você precisa de pequenos passos para você poder começar a evoluir o seu trabalho. Então é assim que você vai fazer no começo. É uma dica que eu dou. Tudo que eu estou falando aqui não é lei, tá bom? Eu já trabalho com itens artesanais há 8 anos e são dicas que eu estou trazendo para vocês como se fosse o caminho das pedras, né? Porque eu aprendi tudo isso na amarra. Então eu estou trazendo aí para vocês um pouco mais mastigado, essa é a ideia. Ó, entendeu? Eliminando, vai eliminando áreas da sua arte, ó. Eliminando excesso de papel. E tá vendo que eu tô conversando com vocês e tô fazendo? É tudo bem tranquilo, tá? Isso aqui que eu fiz, e eu não falei, né? Acabei fazendo e não falando. Eu cortei uma área redonda sem contornar. Eu vou fazer isso aqui agora também, nessa área redonda. Eu vou cortar uma área redonda aqui, ó, sem fazer o contorno redondo. E tem como, olha só. Só com corte reto. Ó, cortei reto, reto. Vem aqui, ó, reto. Tá vendo que eu tô cortando como se fosse fazendo triângulos? Ah, ficou uma borda aqui, ó, reto. Ficou outra borda aqui, ó, reto. Cortei uma área retinha, eu cortei uma área redonda, sem fazer o contorno redondo. Você viu que eu não entortei o estilete? Ó, tem aqui outro pedaço. Faço corte reto. Sobrou uma rebarba bem pequenininha de branco aqui, reto. Cortei uma área redonda, sem fazer contorno redondo. Entendeu? Dá pra fazer com contorno redondo aqui, ó. Dá, lógico que dá. Ó. Cortei redondo. Vem aqui. Aí, ó. Mostrei pra vocês aqui 2 jeitos de cortar uma área redonda sem precisar fazer a curva. Muita gente sente dificuldade, acaba mastigando o papel. E é cortando reto, com cortes retos. E mostrei aqui fazendo a curva também. Vai eliminando pedaços da sua arte, né? Olha só como eu falei para vocês começarem a visualizar tudo cortado. Isso é importante. Quando você visualiza, você já sente progressão, né? A vida é como se fosse um jogo, né? Você precisa progredir. Nossa, a vida é como se fosse um jogo, é bem mentoria de coach, né? Você tem que mudar seu mindset. Olha só. Minha nossa. A vida é como se fosse um jogo, né? Você precisa ver progressão. Senão você fica parado na mesma coisa. Cortado. Cortei toda a arte aqui sem muita dificuldade. Porque eu usei uma base de corte. Porque eu usei o estilete certo e. Não. Eu usei 3 tipos de estilete nesse vídeo. E tive o mesmo resultado com todos eles. Cortando pixel art quanto cortando uma arte tradicional. Tá bom? Bom, pessoal, os links vão estar na descrição do vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se você chegou até aqui, realmente você gosta do canal, mas se você não deixou um like ainda, pelo amor, né? Deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo com outras pessoas que possam gostar desse trabalho artesanal também, que isso ajuda muito. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Aí embaixo na descrição do vídeo você vai achar rede social, minha loja
Mercado Livre, na Shopee, vai ver o meu Instagram. Tem o curso de quadros também, se você quiser aprender a fazer quadros 3D que nem tem nos vídeos aí, tá ok? E essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais e tchau!